Oiê, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem, louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Nós estamos praticando para cada dia. Hoje nós iremos conhecer mais uma história de um santo, tá? É o Bento de Urbano. Ele, gente, foi um sacerdote da Primeira Ordem. Ele nasceu em Urbino no dia 13 de setembro de 1560, de família nobre. Com 10 anos de idade, ele se tornou órfão. E, gente, ele era uma criança que gostava muito de estudar. Então, ele foi para Perusa estudar, concluiu o estudo, né? Mas também, gente, com 22 anos de idade, ele se formou em filosofia e também em direito. E ele foi, né, viver sua vida, conquistar suas coisas, fazer sua carreira. E com 23 anos de idade, ele já começa a mudar alguns pensamentos, sabe? Ele começa a desapegar das coisas, das pessoas, começa a rever a sua vida e faz, gente, uma bonita escolha, né? Uma bonita decisão de se fazer um capuchinho. E, gente, a sua provisão, ó, foi em 1585. Em 1595, ele foi para a Boêmia junto com grupos, né, de capuchinhos para evangelizar lá, gente, para combater também algumas heresias, né, da época. Só que ele teve que voltar por conta da sua saúde e também, gente, por conta do idioma, né, que ele não conseguiu aprender e tudo mais. Então ele decidiu voltar. Voltando, né, ele continuou o seu apostolado. Então ele fez, né, grandes coisas no sentido de que ele, gente, agora que eu lembro, tá? Em outras, eu ia falar formação. Em outras histórias dos santos, eu não trouxe água, gente, olha. Enfim, mas em outra história dos santos eu já tinha falado pra vocês que é uma parte do nosso carisma franciscano, mas era mais algo da época, sabe? Que tinha um... Gente, como é que se diz? Não, é um movimento, mas é como se não fosse movimento, é como se fosse algo da diocese daquela época, onde ele selecionava uma pessoa para ser um pregador, entendeu? E pregador e missionário, ou seja, ele recebeu, é como se fosse um ministério também, né? Vou chamar ministério. Eu esqueci a palavra, gente, mas vou chamar ministério, mas eu acho que é ministério da palavra mesmo. Então, assim, toda a diocese, né? Ela visitava as paróquias, enfim, né? E escolhia uma pessoa para ser um pregador da diocese, ou seja, essa pessoa é responsável para pregar em toda a diocese. Eu acredito que hoje em dia, né, todos nós temos essa capacidade também. Só que naquela época era assim, tá, gente? Então ele foi escolhido da diocese dele para poder ser um pregador da palavra. E pregador, né, também um missionário, porque ele viajava para muitas paróquias, muitas dioceses, né, muitas regiões para anunciar o evangelho, já tendo carisma franciscano, tá? Ele era uma pessoa muito humilde, muito simples, ele sempre queria fugir, assim, de algumas situações onde as pessoas queriam aplaudir ele, queria, assim... Sabe, gente, essa coisa que a gente tem no mundo de hoje, sabe? Se vangloriar e tudo mais. E por ser muito simples, muito humilde, gente, ele fazia o trabalho dele de evangelização para Jesus, mas ele não queria nada de glórias, né, gente? A gente sabe que as glórias, né, as palmas, os aplausos, os agradecimentos, tudo é para Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui, gente. Eu acho que é isso, né? Ele passou muito tempo da sua vida nessa missão, né? De ser um pregador da palavra de Deus, também sendo um frade franciscano. E, gente, ele morreu no dia 30 de abril de 1625. Quando ele morreu, gente, ele já sentia que ia morrer, né? Devido ao seu estado fraco de saúde. Durante toda a sua vida, né? Ele levava uma vida de penitência. Porque
faz parte do nosso carisma franciscano também, né? Ser penitente. Então, ele já rezava muito, comia pouco, dormia pouco, né? Se dedicava mais às orações e às penitências, dava esmola, gente. É uma das coisas que ele gostava bastante, que também é uma característica nossa dos franciscanos, é, como é que se diz, gente? A meditação da paixão de Cristo. Então, tudo isso ele fazia, né? E ele já não era mais tão jovem. Claro, ele entrou jovem, né? Mas ao longo dos anos 30, 40, 50 anos, ele foi, né? Assim, ficando mais lentamente, né? Digamos assim. E aí ele adoeceu bastante, gente. E repetindo aqui, né? Ele morreu no dia 30 de abril de 1625. E aí, gente, o Pio IX, o Papa Pio IX, no dia 15 de janeiro de 1867, né? Foi a sua canonização. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Mais um santo franciscano, Bento de Urbino, rogai por nós. Até amanhã e paz e bem.